Sêneca sobre a ira, capítulo 18. A razão concede um tempo a uma e outra parte, depois pede um prazo também para si, a fim de que tenha um período para extrair a verdade, e a ira se apressa. A razão quer proclamar o que é justo, a ira quer que pareça justo aquilo que ela proclamou. A razão não olha nada além do próprio caso que é tratado. A ira é abalada por fatores sem importância e que se apresentam fora da causa. Exasperam-na um rosto bem seguro, uma voz bem nítida, a expressão arrojada, um traje muito apurado, um grupo de defesa bastante ostentoso, o favor popular. Muitas vezes, por ódio ao advogado, condena o réu. Muitas vezes, por ódio, mesmo na verdade, se impõe a seus olhos, ama e defende o erro. Não quer ser demovida e, nas más iniciativas, parece-lhe mais honrosa a pertinácia que o arrependimento. Que nem o Pisão foi, em nossa época, homem isento de muitos vícios, porém maldoso, agradando-lhe a severidade em lugar da firmeza. Tomando de ira, ordenado que fosse levado à execução um soldado que havia retornado de uma licença que o seu companheiro, sob o suspeito de que estivesse matado quem ele não exibia a seu lado. Pedindo-lhe este lugar, tempo para procurá-lo não lhe concedeu. O condenado foi levado fora da trincheira e já estendia o pescoço quando de súbito apareceu o companheiro que se considerava assassinado. Então o centurião, encarregado do suplício, ordena a sentinela embainhar a espada, reconduzir a Pisão o condenado a fim de restituir diante de Pisão sua inocência, já que a fortuna a tinha restituído ao soldado. Por grande multidão, são levados, abraçados um ao outro, com enorme alegria dos companheiros de quartel. Pisão, sobe furioso ao tribunal e ordena serem conduzidos os dois à morte, tanto o soldado que não matara quanto o que não morrera. Que haveria mais injusto do que isto? Porém, um se mostrara inocente, os dois pareciam. Pisão acrescentou um terceiro, pois ordenou ao suplício o próprio centurião que havia trazido de volta o condenado. No mesmo local foram colocados 3 que haveriam de perecer por causa da inocência de um só. Oh, que ardilosa é a iracúndia para forjar motivos de furor. A ti, diz ela, ordena o suplício porque foste condenado, a ti, porque fosse para teu companheiro a causa de sua condenação, a ti, porque, tendo recebido ordem para matar, não obedeceste a teu comandante. Escogitou como produzir 3 crimes porque não encontrara nenhum. Capítulo 19. A iracúndia afirma-te: tem isto de mal, não quer que a governe. Enfurece-se com a própria verdade se esta se mostrou contrária à sua vontade. Com gritos, tumulto e agitação de todo o corpo, persegue aqueles aos quais se aferrou, lançando-lhes insultos e maldições. Isso é razão, não faz. Porém, se assim é necessário, em silêncio e tranquila, ela faz desaparecer por completo essas inteiras, extingue famílias molestas para o Estado, inclusive esposas e filhos. Demola edifícios ou azaraza, extirpa nomes hostis à liberdade. E isso sem se indignar e agitar a cabeça, nem fazer algo indecoroso para com o juiz, cujo semblante deve ser o mais plácido e natural, especialmente quando pronuncia sentenças de tanta importância. Que necessidade há, dizia Hierônimo, quando queres matar alguém, de antes morder teus próprios lábios? E se ele tivesse visto um procônsul saltando de sua tribuna, arrancando os feixes do lictor e rasgando sua própria vestimenta, porque as do outro réu estavam demorando para serem rasgadas? Que necessidade há de virar a mesa, tirar copos, jogar-se contra colunas, arrancar cabelos, bater na coxa e no peito? O que se pode pensar dessa potência da ira que, por não explodir contra outro com a rapidez desejada, se volta para si mesma? São contidas, por fim, essas pessoas, pelos que lhes estão próximos, quais lhes rogam que acalme a fúria contra si. Nada disso faz que quem, estando isento de ira, aplica cada um a pena merecida. Não raro absolve aquele cujo delito ele flagra. Seu arrependimento do ato oferece uma boa esperança se ele entende que a maldade não vem do fundo da alma, mas, como dizem, está na superfície, considerar uma impunidade
e não será nociva nem aos que recebem, nem aos que dão. Por vezes reprimirá os crimes maiores com mais leveza do que os menores, se aqueles forem cometidos por um lapso, não por crueldade. E nestes existe uma astúcia oculta, não só encoberta, mas inventerada. Ele não penalizará com punição igual o mesmo delito de duas pessoas, se uma incorreu por negligência e outra teve intenção de ser nociva. Em toda punição, ele manterá a consciência de que uma se aplica para emendar os maus, outra para eliminá-los. Em ambos os casos, terá em consideração não o passado, mas o futuro. De fato, como diz Platão, nenhuma pessoa sábia pune porque se cometeu um erro, mas para que não se cometa mais, pois os fatos passados não podem ser reparados, os futuros são prevenidos, e os que ele quiser que se tornem exemplos do insucesso da maldade fará matá-los em público, não somente para eles próprios perecerem, mas para com o seu perecimento dissuadir os outros. Bem vês o quanto ele, aquele que deve ponderar e avaliar questões como essas precisa, livre de toda inquietação, abordar com muito cuidado o tratamento desse recurso, o poder de vida e de morte. É um erro confiar a espada a um irado.